Olá, vamos iniciar então o nosso estudo de modelagem conceitual de banco de dados. Iniciando então pela motivação. Por que fazemos a modelagem conceitual? No nível independente de um SGBD, eu preciso de um ferramental que me ajude a descrever o que tem dentro da minha base de dados. Eu estou tentando focar no domínio do problema através de um modelo de dados adaptado para descrever este conteúdo. É mais ou menos como se alguém me dissesse: eu tenho uma ideia genial, eu preciso fazer um aplicativo de teleentrega de comidas. Então, a gente vai pensar no conteúdo dessa base de dados para dar apoio a isso. Vai ter coisas sobre restaurantes, sobre os pratos que eles oferecem, sobre poder fazer os pedidos, sobre as entregas e assim por diante. Mas quando a gente olha, existem aplicativos com grandes diferenças. O Uber Eats e o iFood são um pouco diferentes. E é por isso que eles são dois universos de discurso diferentes, porque são duas abstrações em cima da realidade. A mesma coisa para um aplicativo de streaming de músicas, com as diferenças que eu tenho no Spotify ou Deezer, por exemplo. No nível dependente de um SGBD, eu vou usar ferramentas que me ajudem a focar na representação de uma base de dados no domínio da solução que eu vou usar. Ou seja, eu quero implementar isso aí usando todos os recursos que tem o SGBD. Eu estou focando no como. Esse processo está representado nessa figura. Primeiro, em nível independente de um SGBD, eu tenho que identificar e analisar os requisitos da minha aplicação e dentro desses requisitos, os requisitos informacionais da informação que eu tenho que colocar numa base de dados e o resultado disso é a identificação desses requisitos. E aí eu pego somente a parte de dados e vou fazer a modelagem conceitual dessa base de dados, independente de qualquer tecnologia de aplicação. O resultado disso é um esquema conceitual que eu vou usar para discutir com o meu cliente e ver se eu entendi o que tem que ir naquela base de dados. Quando esse diálogo estiver perfeito, quando a gente tiver um alinhamento sobre o que precisa ir lá dentro, eu passo para o nível dependente de tecnologia. Eu vou então fazer o mapeamento e traduzir essa modelagem conceitual numa modelagem lógica. E, em alguns casos, eu posso fazer um mapeamento automático disso. O resultado é um esquema lógico. Na nossa disciplina, será um esquema segundo o modelo relacional de banco de dados. E, finalmente, eu vou para ajustes físicos, para otimizar esse meu processo e ter esse meu projeto e ter uma boa performance. Então eu vou considerar coisas como ocupação de disco, melhores estruturas de arquivos e coisas que normalmente é o DBA que está pensando. A identificação de requisitos é um dos maiores desafios que eu tenho no desenvolvimento de uma aplicação. Esse processo compreende um grande diálogo, uma grande observação com o nosso cliente para entender a sua necessidade. E, na verdade, ele compreende as aplicações como um todo, tanto as funcionalidades que são necessárias, quanto os dados que são gerados dentro dessas funcionalidades ou consumidos por essas funcionalidades. Esse não é o foco dessa disciplina. Quem trabalha com isso. A identificação de requisitos é um dos maiores desafios no desenvolvimento de uma aplicação. Esse processo, ele compreende a aplicação. A identificação de requisitos é um dos maiores desafios que a gente tem no desenvolvimento de uma aplicação. Esse processo aprende. A identificação de requisitos é um dos maiores desafios no desenvolvimento de uma aplicação. Ele compreende as aplicações como um todo. Eu preciso olhar as funcionalidades que essas aplicações precisam oferecer e os dados que elas manipulam, ou seja, aquilo que são gerados através delas e aquilo que elas consomem para produzir resultados. Contudo, essa etapa de identificação de requisitos, ela não é o objetivo dessa disciplina. Vocês vão ver isso lá na engenharia de software N, onde vocês vão trabalhar com a ideia de requisitos funcionais, depois que vocês vão desenvolver uma arquitetura de sistemas, os componentes e, finalmente, como traduzir isso no código. Talvez alguns de vocês já tenham feito ou estejam fazendo engenharia de software e já tenham visto essa figurinha. Ela realmente é uma das mais representativas porque esses requisitos, eles são difíceis.
Às vezes o cliente explica que precisa de alguma coisa e, na verdade, o que ele realmente queria, o que ele realmente precisava é uma coisa muito diferente. Então, tem uma outra disciplina que lida com o que a gente entende hoje sobre como lidar com a volatilidade desses requisitos ou com a dificuldade de trabalhar com eles no processo de desenvolvimento dessa aplicação. Finalmente, nós temos fundamentos de banco de dados, onde o nosso foco é nos dados. Então, eu preciso que vocês entendam só que essa divisão que a gente vai fazer aqui nessa disciplina de trabalhar só com os dados, buscando os dados, na prática ela não existe, mas a gente vai fazer de conta que ela existe para trabalhar a modelagem da base de dados. Vamos fechar então esse parênteses. Então, eu vou fazer uma pequena modificação nessa nossa figura, né? Que o que a gente precisa é identificar os requisitos informacionais, uma vez que o foco da disciplina é nos dados. E nós vamos fazer isso artificialmente, dando para vocês enunciados já prontos desses requisitos, né? Para que vocês vão lá e possam pensar na modelagem conceitual dos dados. Bom, dado que eu tenho esses requisitos, então, o meu objetivo é fazer uma representação não ambígua, concisa, de tudo que tem que ter na base de dados, das propriedades que são relevantes. Então, se eu estou lá no meu aplicativo de teleentrega de comida, é aqui que eu preciso decidir o que tu precisa que as pessoas saibam sobre o teu prato. Ok, o que tu precisa que as pessoas saibam sobre o teu restaurante? O que tu precisa representar sobre os teus pedidos? O que tu precisas te interessar? O que tu precisa para poder fazer uma teleentrega? Tu precisa saber guardar informação de pagamento? Tu precisa saber que o motoqueiro saiu nesse minuto e que entregou em tal minuto? Isso é relevante? Isso não é? Então, essa discussão é o processo de ficar olhando os requisitos e fazendo essa representação, que é a representação de todos os conceitos que tem que estar na base de dados e que é chamado de modelagem conceitual. Embora tenha só uma flechinha para baixo, é um enorme vai e volta, porque é uma grande conversa, uma grande discussão com o nosso cliente até chegar nesse consenso. A modelagem conceitual, então, tem por objetivo nos apoiar na descrição não ambígua, concisa, representativa, standard do conteúdo que vai na base de dados. E o nosso maior objetivo é que essa representação de conteúdo sirva de apoio ao diálogo com o nosso cliente, desconsiderando todo e qualquer aspecto de implementação. Porque o que eu preciso compreender é essa realidade, compreender e selecionar quais são as propriedades relevantes da informação que precisam ser guardadas, se existem restrições sobre esses dados que precisam ser respeitados, de tal forma que, dado essa descrição concisa, standard, isso aí possa servir depois como guia para um time de desenvolvimento. E aí, então, ela serve de entrada para fazer uma implementação. Nós poderíamos usar uma estrutura de arquivos qualquer. Na nossa disciplina, nós vamos considerar então que a nossa tecnologia é todo o apoio dado por um sistema de gerência de banco de dados. Então, a primeira coisa é utilizar o modelo de dados desse SGBD para descrever a informação, mas essas linguagens da modelagem conceitual e do SGBD, elas são muito diferentes. Então, para fazer o projeto lógico, a gente vai, idealmente, fazer um mapeamento, uma tradução e ter uma representação lógica dessa informação de acordo com as características do SGBD escolhido. Na nossa disciplina, de acordo com o modelo relacional. E, finalmente, a gente vai fazer ajustes finos em toda a parte física de arquivos, de memórias, tudo aquilo que influencia em termos de performance. Normalmente é o DBA que faz esses ajustes e é o que a gente chama de esquema físico. Eu poderia pular direto dos requisitos para uma representação direta, dependente de SGBD. Mas o que eu perco com isso? Eu acabo tomando decisões que são feitas em termos de estruturas de armazenamento. E na prática, eu estou lidando com duas complexidades ao mesmo tempo. O que tem que ir na base e já com como que eu vou botar isso na base. Tomando decisões já de implementação. E as consequências é que eu tenho que conviver com as limitações do que eu escolhi, que
aquilo que eu estou utilizando para fazer essa descrição possivelmente inclui alguns macetes para a obtenção de um bom desempenho. Talvez eu tenha que fazer uma escolha de uma estrutura específica, né? E já que eu pulei a etapa de compreender a natureza, eu descubro posteriormente que eu não fiz uma boa escolha e tenho que conviver com os resultados dessa escolha inadequada. E muitas vezes, como essas aplicações duram às vezes muitos anos, eu acabo esquecendo o que é característica daquele meu universo de discurso e o que foi uma decisão para melhorar a minha implementação. Nos próximos vídeos, a gente vai detalhar um pouco cada uma dessas etapas desse processo e aí a gente vai partir para algo um pouco mais concreto, que é como que a gente faz a modelagem conceitual utilizando o modelo Entidade-Relacionamento, OER. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo 1 do livro texto, que é o livro do Reuser, que a gente colocou no Moodle. Até mais!